Boa noite. Que possamos permanecer com paz nos nossos corações, alegria na nossa mente e vontade de aprender. Hoje vamos ter nosso irmão Marcos Vinícius, que vai falar a respeito de o tema União da Alma e do Corpo. Então, o aprendizado hoje já começa a desenhar-se como sendo muito proveitoso. Eu trouxe para vocês hoje uma mensagem. A nossa amiga estava aqui com esse livro, eu conheço, e é um livro muito interessante. Se chama Médiuns. O espírito é Miramês e o médium João Nunes Maia. Para quem tem vontade de aprender a respeito de mediunidade, para aqueles que já são médiuns, para aqueles que estão desabrochando na mediunidade, para aqueles que querem realmente aprender o que significa, é um livro maravilhoso, de fácil compreensão, traz mensagens belíssimas e na livraria tem. Na biblioteca também, quem não quiser comprar, na biblioteca pode pegar emprestado, é muito interessante. Então, a lição que eu abri aqui, normalmente eu gosto de abrir aleatório, porque nunca a mensagem vem diferente do que necessitamos. E a mensagem hoje é o médium e o próximo. Traz uma passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 31. O segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu conhecimento, teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E aqui tem um parágrafo muito bonito que diz: fazer o bem é o nosso dever, mesmo que em troca o mal nos atinja, por na vida nada se perde. A caridade é um assento que se guarda no banco de Deus. Quando Jesus resumiu os mandamentos em 2, no amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sintetizou todas as leis universais, para desses pilares divinos tirarmos a nossa conduta na conduta do mundo. E quando se fala de médium, ainda mais acentuamos esse interesse, por ser o medianeiro um canal por onde os preceitos disciplinares da humanidade passam, crescendo de modo a atingir todos os corações, convocando-os para as lutas consigo mesmo, trabalhando dentro de si no campo incomensurável. Então, quando ele nos fala que a nossa luta em batalhar pelo segundo mandamento, ele nos fala que só depende de nós. O nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa mudança de conduta, o nosso adiantamento está nas mãos de cada um. Porque é muito fácil a gente dizer: eu amo fulano. Falar que ama, mas realmente ama? A gente ama a gente mesmo? Quantas vezes a gente se sente triste e nem ama a si próprio, né? A gente se deixa levar por sentimentos contraditórios, que não são sentimentos de carinho, de amor para com a gente mesmo. Então, quando a gente começa a olhar dentro da gente e gostar de cada um, a gente começa a melhorar com o outro. Eu estou falando, não é porque ouvi falar ou porque eu já tivesse isso, de jeito nenhum. É um exercício diário. Isso é um exercício que a gente faz. Porque não simpatizar, não ter afinidade espiritual, é uma coisa que acontece. Mas a nossa obrigação de respeito, do tratar bem, do ter atenção, deve prevalecer a esses nossos sentimentos que a gente guarda
estão lá dentro, mas que a gente externa de uma forma muito rápida. Às vezes, a gente pode dizer assim, não é que necessite dizer, não. Se não disser, melhor, mas a nossa condição ainda de aprendizes, ainda nos deixa, de vez em quando, a gente falar desse jeito. Mas, rapaz, eu não gosto de fulano. Não, são simpatias, são facilidades, espíritos afins que não são, não é? Porque ali, dentro das nossas convivências, estão os nossos maiores amigos, mas muitas vezes as nossas maiores dificuldades. Então, esse mandamento de Jesus, quando ele nos alerta para que possamos nos amar, não é amar com aquela vaidade. Eu me amo, então eu vou fazer isso porque eu me amo. Não, eu me amo porque eu vou estar bem, porque eu vou cuidar de mim, da minha saúde espiritual e da minha saúde mental. Quando a gente trata e cuida da saúde espiritual, a nossa mente fica muito mais receptiva às coisas espirituais. Então, gente, hoje a mensagem é essa, o amar, porque dizer assim, amar é uma coisa que se aprende, amar é uma coisa que a gente exercita. Muitas e muitas vezes o primeiro impacto não é favorável, mas é exatamente essas criaturas que a gente precisa olhar com mais carinho, porque não é que a gente vá fazer isso por fulano, a gente faz por nós mesmos, entendeu? Para não manter esse sentimento de antipatia. Então, às vezes, a gente vai descobrindo, depois de uma grande antipatia, uma grande amizade, uma grande fraternidade. A gente não sabe das dores alheias, né? E, às vezes, aquela criatura que se apresenta para a gente de uma forma que a gente não entende, ela esconde, muitas vezes, a dor de um tamanho que a gente não sabe se suportaria carregar sorrindo, né? Então, que Jesus nos ajude nesse momento em que a gente decide tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, sem entregar a ninguém, tá certo? Eu vou dar um aviso aqui. Gente, o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que está no livro Homem Integral, vai ter no próximo domingo, dia 14/7, das 9h30 às 11h30. A pessoa que orienta esse estudo é Kátia. Ela estará aqui, como todo mês, né? Tem a reunião, as pessoas se reúnem para estudar esse livro, aqui no Seara de Deus, após a palestra. A palestra termina às 9h, 9h30 começa o estudo, tá certo? Então, quem quiser conhecer essa obra, que é magnífica, estejam todos convidados, tá certo? Quem já está amando. Então, quem não está, pode chegar para fazer parte. Agora, vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece inicial. Elevemos assim o nosso pensamento ao alto, permitindo que os nossos corações estejam abertos ao amor e ao aprendizado de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, ilumina nossas mentes, os nossos corações, enche os nossos corações de amor, de paz e de esperança. Que possamos, Senhor, estarmos com a mente livre para que possamos receber a mensagem da noite de hoje e sairmos daqui mais agraciados e com os corações cheios de esperança. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a espiritualidade que nos assiste nesse trabalho. Marcos Vinícius, por favor. Caríssimas irmãs, estimados irmãos que fazem essa abençoada casa, que Jesus nos envolva na sua paz e que Deus nos abençoe a todos na noite de hoje. Não poderia ser diferente. Esse sentimento inicial é de gratidão. Nossas palavras são no sentido de agradecer primeiramente a Deus pela feliz oportunidade de podermos juntos, mais uma vez, estarmos aprendendo os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a direção desta abençoada instituição, onde tenho a felicidade de contar tantas almas amigas, pessoas realmente do meu afeto profundo e particular, e agradeço a direção da instituição, principalmente, por me renovar essa chance de aqui me encontrar entre todos vocês nesse trabalho de estudo e de divulgação da doutrina espírita. Eu queria também cumprimentá-los a todos, em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias, uma instituição que fica na Encruzilhada, na Rua Marechal Deodoro, na qual eu tenho a honra de ser um colaborador de longa data, e tanto quanto a casa que nos abriga nesse instante, tem se mantido de portas abertas para atender aos necessitados de todos os matizes, a todos nós que somos, enfim, necessitados não só do corpo, mas principalmente do espírito. E olhando como estamos agora divisando tantas pessoas aqui reunidas nesse templo abençoado, eu sempre evoco uma passagem do Evangelho que realmente diz muito a respeito desse momento que nós estamos agora vivendo, cada um de nós. Nós sabemos que a vida, ela é formada, ela se constitui de opções, de momentos de decisão. A todo instante, desde o momento em que nós acordamos, que iniciamos o nosso novo dia, nós começamos a tomar decisões. Essas decisões se fazem em relação a inúmeras opções. E certamente, na noite de hoje, cada um de nós que aqui nos encontramos, fizemos uma opção muito acertada. Viemos ao Ceará de Deus, esta casa benfazeja, e viemos nos unir espiritualmente num ideal superior. Deixamos para trás outros interesses, esquecemos outros atrativos do dia, outras responsabilidades, outros compromissos, e fizemos uma opção de aqui nos encontrarmos. E eu vou pedir permissão a vocês para ler, e assim, textualmente, apresentar uma passagem do Evangelho que não fosse a sua significação tão especial, poderia até ter passado um tanto que desapercebido, porque ela está exatamente no final de uma das mais conhecidas parábolas que qualquer indivíduo, que já teve contato com os ensinamentos do Evangelho conheceu, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, dificilmente alguém que frequente uma casa espírita, uma igreja, um templo cristão, não recorde, muitas vezes até de cor, todo o seu conteúdo.
E uma outra passagem do Evangelho, também de Lucas, porque a parábola do bom samaritano está contida em Lucas, em especial. E um outro momento da vida de Jesus, porque a parábola foi proposta, foi ensinada por Jesus, há um outro momento que é em que o mestre é concitado pelos seus apóstolos, pelas pessoas que estavam mais próximas, a nos ensinar a orar. E é ali que ele recita a prece que para toda a eternidade passou a ter um significado especial para a humanidade, que é o Pai Nosso. Então, entre o finalzinho da parábola do bom samaritano e antes do capítulo 11, que é aberto exatamente pelo evangelista Lucas, com essa passagem da vida de Jesus, onde ele ensina a orar, nós temos um momento que poderia, como eu disse no início, passar desapercebido, não fosse alguns aspectos muito, assim, peculiares desse episódio. Nós sabemos que Jesus, apesar da sua condição, não é, de um verdadeiro expoente da espiritualidade, a figura máxima em termos de expressão espiritual que já passou pela terra, ele era um homem que vivia entre os seus iguais, não é? Jesus vivia na sua comunidade e se relacionava com as pessoas em geral e tinha, muitas vezes, manifestava necessidades e algumas demandas que ele atendia como uma pessoa comum. E uma delas era a necessidade de acolhida, de uma pousada durante alguns momentos, de parar para se refazer, para tomar uma refeição com os seus mais próximos. Jesus tinha alguns aspectos muito comuns da sua vida incomum. E um desses foi narrado por Lucas, exatamente no capítulo 10, que vai do 38 a 42. E vocês vão ver por que é que esse episódio nos faz assim lembrar e nos torna muito íntimos dessa experiência narrada pelo evangelista Lucas. Lucas discorre dessa maneira no capítulo 10. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada com os afazeres da casa, veio até Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Então respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, essa passagem interessante nos mostra o senso de oportunidade, a consciência que Maria teve em relação ao fato de, na sua casa, durante alguns momentos, se abrigar sob o seu teto a figura majestosa de Jesus de Nazaré. É interessante que esse fato se deu numa residência muito comum a Jesus, porque era a casa de Lázaro, e Lázaro era irmão de Marta e de Maria, aquele Lázaro daquele fenômeno extraordinário, né, que Jesus o trouxe do túmulo, não é, para um retorno à vida normal. Muito bem. Marta, naquele momento, não soube avaliar
com justeza a questão da oportunidade. Era comum entre os judeus da época acolher da forma mais hospitaleira possível os transeuntes, os viajores, as pessoas que estavam entre uma aldeia e outra. Esses trajetos muitas vezes eram feitos a pé mesmo, como Jesus habitualmente fazia, e adentrar numa residência para ali tomar uma água, uma pequena refeição, era costume dos judeus. E eles faziam da melhor maneira possível. Só que Marta, nesse momento, não soube, por assim dizer, fazer a melhor escolha. E ela cometeu, além dessa escolha um tanto equivocada, que foi dar preferência aos costumes da sua raça, do seu povo, que era o de receber da melhor forma possível, ela foi se esmerando tanto nesses cuidados, provavelmente estava até preparando algumas frutas da época, da região, para servir a Jesus, talvez cuidando do asseio da casa, para que ela, como as mulheres geralmente se preocupam com isso, não é? Tornar a casa ali um pouco mais agradável, não é? Limpar, passar uma vassoura, alguma coisa assim, para receber aquele convidado ilustre. Mas ela não fez a melhor escolha, e quem disse isso foi Jesus. Cometeu ela um segundo equívoco, além de não ter escolhido bem o momento, porque provavelmente, se ela hoje, de caso pensado, ela até hoje deve se arrepender, não é verdade? Então, mas meu Deus, eu hospedei Jesus na minha casa, um privilégio para poucos, e fiquei cuidando ali dos afazeres, das coisas, dos costumes, e não fiquei ali aos pés de Jesus, como minha irmã Maria ficou. Aí ela cometeu o segundo equívoco, ela chegou para Jesus, não é? E o repreendeu. Perceberam? Senhor, tu não te dá contas, quer dizer, não estás percebendo, não está notando, não é? Que eu estou aqui super atarefada com as coisas da casa, e Maria está aí a teus pés, não percebes isso? Quer dizer, censurou Jesus por não ter observado esse detalhe, e cometeu um terceiro equívoco, que ela deve até hoje dizer, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Deu uma ordem a Jesus, o verbo foi no tempo imperativo, dizendo assim, dize-lhe que me ajude. Foi assim que ela disse para Jesus. Quer dizer, reclamou de Jesus, né? Porque ele não estava prestando atenção, não tomou nenhuma providência, e ainda teve o desatino de dizer, dize-lhe que me ajude, quer dizer, deu uma ordem para Jesus. Tal qual nós adultos respondemos às crianças, aos filhos, aos sobrinhos, não é? aos pequeninos, quando cometem algum desatino, que isso foi uma infantilidade da própria Marta, nesse momento todo, não é? Ela mostrou o quanto ela estava imatura sob o ponto de vista espiritual, enquanto que Maria não, Maria disse, meu Deus, é aqui que eu vou ficar, beber essas palavras de Jesus, e sentou-se aos pés de Jesus. Muito bem, Maria teve essa postura, essa decisão, fez essa opção, enquanto que Marta não. E aí Jesus respondeu para Marta, diante dessas duas situações, não é? Não poderia ser diferente, né? Como que se falasse com uma criança, quase que lhe afagando a cabeça, passando a mão na... Como é que faz com a criança? Disse, Marta, Marta, né? Tu não sabe o que dizes, não é? Não sabe o que dizes. Porque Maria fez a melhor escolha, ficou com a melhor parte, aquela que jamais lhe será tirada. O que significou essas palavras de Jesus? Nos alertar para a sensibilidade que nós temos que ter diante das escolhas da vida. Nós poderíamos ter feito a seguinte escolha na noite de hoje: ir para o shopping Tacaruna, ou o mais próximo daqui, não é? Tem outro mais próximo, né? Ficar em casa assistindo a novela, ficar lá cuidando de alguma coisa que poderia ser feita em outro momento, trabalhando até em coisas importantes, mas
não seria a mesma coisa de nós estarmos nessa casa abençoada. Não por conta da nossa palavra, sem falsa modéstia, mas porque quando nós entramos aqui, nós damos uma demonstração clara para nós mesmos, que nós estamos optando pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa melhoria, pelo nosso, enfim, engrandecer sob o ponto de vista espiritual. Então, de alguma forma, todos nós aqui somos um tanto Maria, não é? Porque poderíamos ter feito outra escolha, mas fizemos a opção mais acertada para a noite de hoje. Porque, como diz o Eclesiastes, há um tempo para tudo, não é? Inclusive, um tempo para cuidar das coisas materiais e as coisas espirituais. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. E, de alguma maneira, neste momento, nós estamos plantando e colhendo ao mesmo tempo. Quando estarmos aqui nesse momento tão feliz, ela me sugeriu, não é, me indicou o tema que trata exatamente de um dos fatos mais importantes da nossa condição espiritual, que é a encarnação ou reencarnação. Encarnação seria o primeiro momento do contato do espírito com o corpo, mas as sucessivas experiências encarnatórias nós chamamos de reencarnações, porque são encarnações que se repetem. Muito bem, esse capítulo que nós vamos agora comentar, não é? Exatamente o capítulo 7, trata da volta do espírito à vida corporal. Porque é importante que nós tenhamos sempre em mente que nós não temos um espírito. Nós não temos. Nós somos um espírito que possui momentaneamente uma vestimenta carnal, um corpo físico, um aglomerado, não é, biológico, que serve como um instrumento. O corpo é o acessório de que se serve o espírito, que é o principal, para desenvolver o seu progresso pessoal, individual. Então, nós precisamos, nesse processo de crescimento individual, de experiências sucessivas na carne. Precisamos de passar por esse processo, chamado reencarnatório, para que as experiências que a convivência com o mundo físico, corpóreo, material, nos proporciona. E voltamos para o mundo espiritual, que é o estado normal, natural do espírito. Essa condição é passageira, tenhamos isso também em mente. Nós não somos da carne, nós estamos na carne. Essa nossa experiência é passageira, é momentânea, em relação à vida espiritual, que é perene. Não digo que ela é infinita, porque infinita é o que não teve começo, só Deus é infinito. Mas ela é perene, depois de uma vez criados, nós não conheceremos a interrupção da nossa existência. Então, a experiência na carne, no corpo físico, ela é uma fração insignificante, não se considera em relação à totalidade da vida espiritual, porque só estamos encarnados, só estamos envergando um corpo físico, grosseiro ainda como é este, do momento que todos nós estamos vivenciando, por conta do estágio evolutivo em que estamos situados. Somos espíritos das classes mais inferiores, na escala, na hierarquia espiritual. Estamos longe da condição de espíritos perfeitos dentro da relatividade de que um espírito criado por Deus pode alcançar, que perfeição absoluta só de Deus e de mais ninguém. Todos evoluem permanentemente, sem o risco nem a possibilidade de alcançarem a Deus, porque Deus é a infinitude da perfeição. Muito bem, então nessa escalada evolutiva, precisamos ainda da experiência carnal. E esse capítulo do livro dos Espíritos
trata exatamente da volta do espírito à vida corporal. É esse momento que nós estamos agora vivendo, não é? Nós estamos todos exatamente nessa experiência do retorno à vida corporal. E ele tem, que está se iniciando por essas reuniões agora mais recentes, esse capítulo trata exatamente do prelúdio da volta, a preparação para o retorno ao mundo corporal, trata da união da alma e do corpo, que é exatamente essas questões que nós vamos aqui abordar juntos. Fala também, de uma forma também inserida nesse capítulo, sobre o aborto, das faculdades morais e intelectuais do homem, do ser, portanto, humano. Fala também da influência do organismo na vida espiritual, que há um reflexo muito grande do corpo em relação à alma. E fala sobre duas situações complexas, não é? Sobre a idiotia e a loucura. A idiotia já não se usa mais esse termo modernamente. A psicologia, a psiquiatria procura usar um outro termo. Mas esse livro, estamos falando de um livro de 160 anos. Fala sobre a infância material. E termina esse capítulo falando sobre antipatias e simpatias terrenas e algo da maior importância para a nossa segurança psicológica e bem-estar, por assim dizer, emocional, que é o esquecimento do passado. Seria até interessante, face à relevância do esquecimento do passado para o nosso equilíbrio na Terra, era interessante que começássemos de trás para frente, talvez, destacando a importância de todos nós aqui estarmos mergulhados num processo de esquecimento, às vezes completo, absoluto, do que nós fomos em encarnações passadas. Porque, seguramente, se nós não tivéssemos sido bafejados por essa bênção divina, que é o esquecimento da nossa história, portanto, estou falando das experiências anteriores, para aqui estarmos vivenciando uma nova experiência, não seria tão fácil como tem sido relativamente fácil as relações humanas. Porque nossa irmã colocou isso com muita inspiração logo no início da sua fala, não é? Que, às vezes, no recinto doméstico, sem que nós possamos nem imaginar, estão espíritos ali que já viveram séculos de experiências a dois, experiências que muitas vezes não foram tão felizes assim, outras vezes sim, muito prazerosa, e que apenas completa-se nessa vida atual uma relação de amizade, de simpatia profunda, mas às vezes a vida em família é marcada também por momentos ou até situações permanentes de antipatia recíproca, de desafetos. E sem isso, nós já vivemos, sem saber muitas vezes, e quase sempre, da causa daquele certo afastamento, daquela certa dificuldade de interação com aquele indivíduo, que é nosso irmão, que é nossa irmã, que é pai, que é mãe, que é filho, que é avô, que é sogra. Imaginemos se nós soubéssemos a causa para que aquele mal-estar, que a gente não sabe porquê, com fulano eu me dou tão bem, e com fulaninho não tem jeito. Essas simpatias e antipatias que esse capítulo trata, ela é, por assim dizer, suavizada pela bênção do esquecimento. Então, agradeçamos a Deus, né, permanentemente, não sabermos claramente o que nós fomos na vida passada, nem o que nós fizemos, ou deixamos de fazer, que também se erra por omissão, não é? E apenas vivamos o momento presente, na certeza que Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. E esse capítulo da volta do espírito à vida corporal, na sua questão de abertura do subtítulo União da alma e do corpo,
faz a seguinte proposição, não é? Kardec faz o seguinte questionamento. E isso é muito importante, porque se soubéssemos todos nós dessa verdade aqui contida, se a sociedade, os homens de um modo geral soubessem, isso já daria um freio, talvez até um basta, à defesa do aborto. Porque há discussões infindáveis ainda, em pleno século XXI, em que momento é que há efetivamente que se considerar como um ser humano aquele feto. Se tratando de embrião, então, é que o desrespeito quase que beira as raias da loucura. Mas a partir do oitava semana de gravidez, que é quando se pode tratar de feto e não mais de embrião, não é? As pessoas soubessem a partir de que momento já há uma alma, portanto, um espírito vinculado àquele corpo, nós não pensaríamos duas vezes antes de nos colocarmos absolutamente contra qualquer prática que pudesse ameaçar a existência daquela criatura que está em formação. E aí Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Quando se daria isso? Porque para algumas tradições religiosas, algumas religiões mesmo, essa ligação só se dá no nascimento. Ou seja, quando a criança lhe é dada à luz, quando ela realmente nasce, não é? Que dá aquele seu primeiro grito, não é? Aquele vagido, eles são ali considerados como, não, ali realmente tem uma alma e um corpo, até então não tem. Mas o Espírito de verdade nos esclarece e diz assim, a união começa na concepção, portanto, nos primeiros minutos de agregação do elemento masculino ao feminino, fecundando-se ali, não é? E se tornando um ovo, não é? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Completa, mas ela inicia na concepção. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. O Espírito de Verdade foi até poético no final, fechamento dessa resposta. Portanto, nos ensina a doutrina espírita que a união da alma com o corpo se dá no momento da concepção. Qualquer, portanto, interrupção que se der conscientemente, de forma arbitrária, contra aquela existência, contra o desenvolvimento daquele ser que está ali nos seus primeiros momentos, é uma violação inequívoca à lei de Deus. E o Espírito de Verdade considera, como a legislação humana da maioria dos países, considera crime a interrupção da vida. Mas existem muitos esforços, não é? Muitos lobbies, muitos interesses em jogo, que tentam cada vez mais descaracterizar o aborto como um crime, não é? Maquiando esse ato como um suposto direito da mãe sobre o seu corpo, e direito esse que lhe daria a possibilidade de expelir um ser que nele está abrigado para viver. Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, nessa passagem que o planeta, queria abrir aqui um parênteses, nesse momento que nós estamos vivendo, é considerado pelos espíritos superiores de um momento de transição. A Terra, nosso planeta, está vivendo um momento decisivo na sua história. Está migrando de um plano de provas e expiações, que é isso que nós todos estamos acostumados a ver, onde predomina o mal, ninguém
se iluda pensando que, por mais bem que se faça na terra, o mal predomina. Se assim não fosse, a terra não seria ainda um plano de provas e expiações. Seria um planeta considerado planetas felizes, onde predomina o bem, onde o mal é exceção. Aqui na terra, o mal ocupa uma grande parcela de tudo que os homens produzem. Mas isso está chegando ao fim. Estamos chegando na era do Espírito. Curiosamente, a doutrina espírita, ela foi como que uma semente lançada ao solo no século XIX, que no século XX germinou e começou a se erguer como uma árvore, e no século XXI os seus frutos serão abundantes, generosos, gerais, aonde não haverá mais espaço para o equívoco e interpretações equivocadas, portanto, em relação a quando se inicia a vida. O Espírito de verdade foi categórico e disse: a união começa a partir da concepção e se desenvolve, se ajusta cada vez mais essa relação do Espírito com o corpo que está ali em formação, na medida que se passam os 9 meses que geralmente perdura uma gestação. E Kardec, com aquele espírito de pesquisador, de um homem cuja vida foi dedicada ao magistério, ao ensino, ele era um pedagogo francês, famosíssimo, antes de se dedicar à doutrina espírita, e depois, mas com muito menos intensidade, se dedicando às coisas das letras e se aprofundando nas do espírito. Então, ele faz uma outra pergunta que tem uma correspondência lógica, natural, com o anterior, quando pergunta: é definitiva? Porque nós já sabemos que a ligação se dá a partir de que momento? Da concepção. E que vai se desenvolvendo ao longo da gestação. E se completa quando o espírito efetivamente, não é, reencarna. Porque só se considera mesmo o espírito já nascido quando ele vem à luz. Até a própria lei dos homens assim considera, não é? Então, é definitiva, portanto, a união do espírito com o corpo, desde o momento da concepção, é definitiva? E pergunta ele: durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Vejam as sutilezas desse questionamento. Primeiro, se é definitiva. Poderia não ser, será que não é assim? E depois pergunta: poderia o espírito renunciar? Porque nós sabemos que não existem nascimentos aleatórios. O processo de renascimento de um ser na terra, não importa as circunstâncias em que se deu aquela fecundação, se foi num clima de perfeita amorosidade, harmonia conjugal, afeto, ou foi fruto de um estupro, de uma violência, de um ato de leviandade, não importa. O que importa é que um espírito ali começou a se vincular a ele desde o momento da concepção, não importa como se deu essa concepção. Muito bem, a partir daquele momento, pergunta Kardec se é definitiva e se ele poderia, por assim dizer, mudar de ideia. Espírito de verdade responde: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. É definitiva neste sentido. Mas como os laços que ao corpo o prendem ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, portanto, não se mantém, não é, aquele processo gestatório
e vem ao chamado aborto aparentemente espontâneo, porque em situações como essa, em que foi o espírito que, se valendo ainda desta condição de fragilidade existente entre a sua condição e a do corpo sendo formado, percebendo ele que ali ainda havia possibilidade de dissolver aquela relação, e ele toma essa decisão, isso acarreta, obviamente, consequências não só para o corpo, não é? Para o corpo que deixou de ter continuidade deixou de ter razão de existir aquele corpo. Tanto é que sem o espírito ele não vai vingar aquela criança, não vai se manter aquela gestação. Mas aí então as consequências também são de ordem espiritual. Porque um recuo diante de um desafio que foi muitas vezes programado, pensado, decidido com apoio, inclusive de benfeitores espirituais, isso tem uma repercussão para o espírito. O desistir da vida, em qualquer momento, tem as suas repercussões. Não importa se foi no momento da gestação, ou se foi depois de vários anos de vida, abandonando a existência através do suicídio, ou de qualquer prática análoga ao suicídio, que existem os suicídios indiretos, não é? O desinteresse pela vida, não é? Leva a pessoa às vezes a estados profundos de depressão, e a depressão poderá desencadear um processo que pode levar a pessoa à morte. Muito bem, então, é definitivo? É, mas pode sim o espírito renunciar àquela responsabilidade e se desvincular daquele corpo que ainda está em formação e que, portanto, os laços são muito frágeis ainda. A gente só não consegue fazer isso conscientemente, de forma efetiva, depois de reencarnado. Que depois que a gente vem ao mundo propriamente dito, né, estamos aqui no mundo material, a nossa vontade apenas, o nosso desejo não seria suficiente para romper esses laços. Poderia até miná-los e minar o corpo, mas não suficiente para interromper a existência. E aí Kardec, preocupado com essa resposta, preocupado no bom sentido, ele desdobra em mais uma, quando ele faz assim, a seguinte pergunta: e que faz então o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Porque pode acontecer essas duas situações. O espírito pode sim desistir daquele corpo. Impressionou-se com o tamanho do desafio que lhe cabe, viver naquela encarnação, atemorizou-se com as provas e as expiações e voltou atrás, desistiu. Muito bem. Mas pode ser que o não reencarnar seja decorrência de como geralmente acontece, de um motivo alheio à vontade do espírito. Existem pessoas que cometem o aborto, né, que praticam o aborto, onde o espírito fica revoltadíssimo, porque ele tinha os melhores planos para aquela vida. Ele construiu no seu imaginário toda uma trajetória de vida, onde desejava, ele anelava por ter uma vida como todos nós já temos. Isso lhe foi tirado. Isso causa uma frustração, uma dor e às vezes uma revolta e um desespero muito grande, que tem repercussões nas pessoas envolvidas no processo. Mas o fato é que, numa situação em que a interrupção se dá, qualquer que seja o motivo, só resta ao espírito uma alternativa, uma opção, uma solução, já que é inexorável a reencarnação, ou seja, todos nós temos que reencarnar, mais cedo ou mais tarde. Os espíritos mais conscientes, mais despertos para a verdade, fazem essa opção o mais rapidamente possível, traçam o seu novo roteiro de vida com o maior empenho que lhe seja possível,
Mas tem aqueles espíritos um pouco mais rebeldes e preguiçosos. Mas aqueles que desejam reencarnar, o que lhe cabe se a vida daquele corpo ao qual ele começou a se vincular foi interrompida? Ele simplesmente escolherá um novo corpo. Essa questão, a 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é mais possível voltar atrás, vocês perceberam que há está vinculado, mas ainda naquelas fases iniciais da gestação. Mas quando já não é mais possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito, a escolha que ele fez? Teve aquele que nem deplorou, né? Ou seja, não renegou aquilo, não se arrependeu, já se antecipou e interrompeu o processo reencarnatório. Poderá acontecer de o espírito que está unido a esse corpo, na condição de uma criança, pode ele voltar atrás, deplorando aquela escolha que fez, e aí o Espírito de Verdade diz: perguntas se como homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela? Sim, né? Quem de nós que, vivendo uma vida com muitas dores, com muitas dificuldades, com muitas aflições, com provas muito duras, e expiações às vezes, não é, cruéis, a gente não gostaria de ter uma outra vida? Ah, meu Deus, se eu tivesse uma vida diferente. Isso é natural desejar. Mas aí o Espírito de Verdade diz: sim, mas se arrepender da escolha que fez, não, ele não se arrepende. Porque ele não tem consciência da escolha. Por exemplo, alguém aqui poderia dizer que tem consciência das escolhas que fez para a presente existência? Não tem essa condição. Porque se ele tivesse consciência, a gente saberia o que iria nos suceder daqui a mais 5, 10 anos, 20 anos, não é? Que tipo de rumo tomaria nossas vidas? Alguém aqui pode fazer com segurança essa afirmativa, saber onde estará, como estará, com quem estará daqui a 10, 15, 20 anos? De jeito nenhum. A gente sequer pode garantir se daqui a meia hora, 5 minutos, eu ainda falei meia hora, não é mesmo? Daqui a 5 minutos a gente não pode fazer essa afirmativa, não é? Então ele diz: não, essa questão de se arrepender, de deplorar, oh meu Deus, por que eu escolhi isso? Não, você não tem consciência que escolheu. Portanto, não há esse sentimento de revolta contra si mesmo. Agora, diz ele, depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, nós verificamos nesse ponto da lição, em que quando o espírito, agora notem que ele não diz que a prova é maior do que a sua capacidade. Ele diz assim: por achar pesada demais a carga que ele suporta. Porque há na sabedoria da providência divina essa manifestação, não é? Na vida de cada um de nós. Tenhamos a certeza absoluta que todos os desafios que nós enfrentamos, e olha que não tem aqui uma única pessoa que eu acho que tivesse condição de levantar o dedinho e dizer: não, eu não sofro, eu não estou. O sofrimento faz parte da vida num processo de crescimento espiritual. É como estarmos purgando uma doença, só que é a doença espiritual. Muito bem. Então, no mundo, já afirmou Jesus, só conhecereis aflições. Sim. Porque é a natureza do planeta que nos acolhe, que nos permite viver essa experiência. Porque se fosse para nós estarmos sem nada para resgatar do passado, nós não estaríamos vivendo num planeta de provas e expiações. Simples assim. Na verdade, a lição segue, ela é extensa, não é?
E esperamos que cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua disponibilidade, das suas possibilidades, aprofundemos cada vez mais o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita. Porque de nada nos adianta ler o livro dos Espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler a Gênese, obras póstumas, Céu e Inferno, livro dos Médiuns, não. Nós temos aqui estudar permanentemente. E felizes seremos nós se reservássemos os últimos momentos do nosso dia para uma leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Isso certamente nos proporcionaria um sono até mesmo mais reparador. Encerrando, meus amigos, eu queria falar de algo que é fundamental, principalmente nesses dias que nós vivemos, que é a esperança. A esperança. E eu fui buscar esse texto de um filósofo brasileiro, tá certo? Que foi muito feliz ao tecer esses comentários. E ele diz assim: a coisa mais importante que eu e você podemos ter na vida, quando a gente não tem nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, e não a esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz: espero que isso dê certo, espero que aquilo aconteça, espero que isso se resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar existir. Por isso, se você nada mais tem na vida, mantenha a esperança. Porque tragédia não é quando o homem morre. Tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? É a esperança. Portanto, meus amigos e meus irmãos, mantenhamos sempre a esperança de que, por mais difícil que seja esse nosso momento, por maiores que sejam as nossas dores, por mais desesperador que seja o nosso problema, tenhamos a certeza absoluta que ele é possível de ser enfrentado, de ser resolvido, e que ele vai passar. E que um dia nós nos lembraremos de todas essas dores e dificuldades, e lembraremos com alegria, porque poderemos ali ter a consciência de que mantivemos a esperança, e a esperança significa ter fé em Deus. E como diz Nelson Cavaquinho, não é? Eu gosto muito de citar essa passagem de uma música que só os mais antigos aqui da minha faixa etária que devem lembrar, aquela música Juízo Final. Quando falando sobre a esperança, ele diz que o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Que Jesus nos abençoe a todos, nos conduza na sua paz aos nossos lares, e que tenhamos uma noite muito tranquila, na paz de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos Vinícius. Leve nosso abraço de todos que fazem o Seara de Deus, de todos nós que nos deleitamos com a sua conversa, né, sua palestra. Um abraço fraterno para todos. Muito obrigada. Vamos pedir agora ao nosso irmão Alcir para fazer a prece final. Agradecemos a Deus, a Jesus de Nazaré, esse momento tão sublime de caridade e de amor, aos emissários de Jesus presente à casa. Se porventura ainda existir aqui um irmão que esteja com o seu perispírito alterado, trazendo algum tipo de enfermidade, suplicamos a esses emissários, mensageiros de luz, para que o seu perispírito seja recomposto. Esse irmão aqui
restabelecendo assim o seu ritmo vibratório, o irmão possa aqui adquirir saúde plena. Suplicamos a Deus sempre forças para superarmos as nossas deficiências, eliminando os defeitos, adquirindo sempre virtudes, aprimorando o nosso sentimento no bem e no amor ao próximo, para que, irmãos, mantenhamos em sintonia com os espíritos dos planos mais elevados e assim possamos caminharmos juntos, de mãos dadas, evoluindo em direção ao Mestre, que nos aguarda de braços abertos a nossa perfeição e assim a nossa felicidade eterna. Aos espíritos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos para o amparo espiritual. Despertem as suas consciências para a doutrinação que estão recebendo neste momento. Compreendam a sua real situação espiritual. Aceitem o amparo dos espíritos socorristas presente à casa. E assim, sejam levados aos diversos planos de readaptação existente no planeta. E lá, seguindo o roteiro deixado por Jesus Nazareno, esses irmãos possam cada vez mais alcançar a planos de felicidade. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos a Maria de Nazaré e aos irmãos espirituais que nos assistem, encerramos a tarefa de hoje. Feliz retorno aos lares e um bom final de semana.